Demora no atendimento, ficar mais de meia hora no atendimento no banco. Correspondência com o cartão e aquela surpresa, né? Aquela coisa que você não está esperando. São situações como essa que colocam os bancos na lista de maus prestadores de serviço. E olha que muitas vezes a reclamação só surte efeito quando chega à justiça. Eu entrei em contato pela internet, pelo telefone Bankline, me passaram o número de protocolo e até hoje eu não fui ressarcida do valor. Os problemas mais comuns na relação banco-correntista estão no Via Legal de hoje, que também mostra como funciona esse site que tem deixado contadores incomodados. Esses serviços podem servir como um apoio, como uma situação bastante pontual, específica, mas no dia a dia de uma empresa, a figura de um profissional da contabilidade, ela é indispensável, ela é essencial. Para começar, um tema delicado. Quais os direitos de um paciente que chega ao estágio terminal de uma doença? Hoje é possível optar pela interrupção do tratamento. Tudo isso agora no Via Legal. Diminuir o sofrimento e garantir dignidade ao paciente em estágio terminal. Esses são os principais argumentos de quem defende a ortotanásia. Mas o procedimento, que hoje tem o apoio da classe médica, ainda enfrenta resistências. A última tentativa de deixar as regras mais claras causou tanta polêmica que virou caso de justiça. A família faz de tudo para arrancar um sorriso dela. Mas o desconforto é tão grande que Dona Maria da Conceição nem sempre consegue agradar o filho e as sobrinhas. A dona de casa, de 71 anos, tem câncer no colo do útero. Sente dores tão fortes que nem mesmo analgésicos muito potentes são capazes de aliviar. É difícil falar porque eu sinto tanta dor. Quando vai mexer com essa perna minha, sabe? A dor na perna direita é resultado de uma trombose, doença comum em pacientes com câncer. Mas o motivo da internação é uma outra consequência dos tumores, uma hemorragia na bexiga. A primeira indicação era cirúrgica, mas depois de ouvir dos médicos que o órgão estava muito comprometido, o filho decidiu que a mãe não seria operada. Não ia trazer benefício nenhum para ela, a não ser mais um ponto de contato, né, de hemorragia ou de infecção. O sofrimento, que ela não podia se mexer. Então, para ela seria muito mais doloroso, mais penoso, entendeu? Inclusive os médicos, né, foram que disseram isso. Os médicos dizem que não há mais o que fazer. É que o câncer atingiu um estágio em que é inoperável. E o tratamento, além de muito agressivo, é considerado inútil. As condições que ela está hoje, né, uma quimioterapia levaria ela mais rápido a um óbito. Dona Maria está internada nesse hospital, especializado em cuidados paliativos. Aqui, todos os pacientes têm o mesmo quadro clínico: câncer em fase terminal. A proposta não é mais cura da doença, mas sim melhorar a vida que ele tem nesse momento presente. Para isso é importante você estar abordando as questões físicas, de alívio de dor, de sintoma, mas também as questões emocionais, sociais, familiares, espirituais. Seu Leonardo, de 69 anos, tem câncer de intestino e também não responde mais ao tratamento. A barriga grande, ele tem ascite, né? E os tumores na barriga. Ele ainda se queixa de dores, mas garante que, em relação a outros hospitais, nesse está se sentindo melhor. A atenção, o medicamento, o ambiente. Eu notei agora tudo. Na prática, o procedimento adotado aqui é a ortotanásia, ainda confundido com a eutanásia, que significa acelerar a morte. Na ortotanásia, vítimas de doenças incuráveis e irreversíveis deixam de receber tratamentos agressivos, definidos pelos médicos como inúteis. O propósito é deixar a doença seguir o próprio curso e permitir que a morte aconteça naturalmente, evitando ao máximo o sofrimento. No Brasil, não há lei que autorize ou proíba a prática, mas uma resolução de 2006 do Conselho Federal de Medicina, ainda que não mencione o termo, permite a ortotanásia nos casos em que o procedimento é um desejo do paciente ou de um representante legal.
Um paciente que tem um câncer metastático para vários locais do corpo, que já tentou todos os tratamentos curativos, já fez tudo o que foi possível e a medicina não tem mais um recurso para curar essa doença, qualquer procedimento considerado fútil, invasivo, como você entubar um paciente desse, colocar numa UTI, numa respiração artificial, ou usar de alguns procedimentos como hemodiálise e outros, você vai estar prolongando o sofrimento, não a vida desse paciente. O Conselho Federal de Medicina entende que insistir em prolongar a vida de um paciente terminal é uma prática desumana. Isso pode ser colocado como prolongamento da vida para além da vida. Até mesmo pode ser entendido como uma forma de tortura, de tratamento degradante, levando o paciente a um estado quase que de subordinação total, além do sofrimento físico, impingindo a ele um sofrimento gravíssimo de ordem moral, contra a vontade do titular do direito à vida, que é o próprio paciente. Quando Dona Maria da Conceição perdeu o discernimento, foi o filho quem passou a tomar as decisões por ela. Paulo diz que nunca viveu uma situação tão difícil e dolorosa, mas garante, não se arrepende de ter optado pela interrupção do tratamento. O meu egoísmo me diz que eu tinha que fazer todo o possível para ter ela do meu lado. Em contrapartida, entendeu, assim, eu me ponho no lugar dela, na situação que ela está, entendeu, sofrendo, com dores, enquanto vai chegar um momento, entendeu, que até a medicação vai ser dada de uma forma tão grande que ela vai perder o resto da consciência que ela tem agora. Para esse oncologista, o médico deve, inclusive, sugerir o momento certo para que o tratamento seja interrompido. O dever do médico, quando está diante de uma situação potencialmente grave, onde o tratamento só vai prolongar a vida do paciente, é importante que todos esses aspectos sejam discutidos de uma maneira muito clara com a família e seu paciente. Na tentativa de deixar as regras mais claras e também de dar um respaldo maior aos profissionais que lidam com essas questões diariamente, o Conselho Federal de Medicina elaborou uma resolução mais detalhada sobre o assunto. Ao mencionar que o paciente terminal tem o direito de decidir se vai ou não se submeter a determinado procedimento, a nova norma destaca que essa vontade também pode ser manifestada antecipadamente, para o caso de a pessoa perder a capacidade de se expressar ou mesmo ficar inconsciente. E esse desejo pode ser formalizado em cartório ou até mesmo registrado no prontuário médico. Eu estou com um problema oncológico, com uma doença que, pelo seu potencial de gravidade, me motiva a já expressar essa vontade documentalmente, para que eu não seja colocado em mecanização da vida para além da vida numa circunstância dessa. Então, esse documento que eu deixo, ele terá valor para o médico e é isso que esta resolução de 2012 informa, traz, resolve e determina. Se o paciente preferir não receber nenhuma ventilação mecânica, não receber hemodiálise, transfusões desnecessárias e ainda fazer procedimentos invasivos, esse respeito e esse direito do paciente, ele sim deve ser levado em consideração. A resolução, no entanto, reacendeu a discussão em torno da ortotanásia. Tema ainda muito polêmico. Esse procurador entrou com uma ação na Justiça para que a norma seja declarada inválida. Para ele, o Conselho Federal de Medicina não tem competência para autorizar o procedimento, que só poderia ser liberado a partir da aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional. Porque envolve um procedimento que diz respeito à vida, direito fundamental assegurado pela Constituição, que compete a todas as instituições públicas, compete à sociedade zelar para que ela seja protegida. Mas o principal argumento do procurador é que a resolução tira da família o direito de tomar decisões em um momento tão importante. Segundo ele, a norma atribui apenas ao médico o poder de garantir o cumprimento do desejo do paciente. O meu receio é que o médico, de posse desta disposição, tenha nela justificativa para praticar atos que não tenham sido referendados, não tenham sido admitidos ou contemplados pelo paciente naquele momento em que o paciente tivesse pleno conhecimento e plena disponibilidade de vontade. O Conselho Federal de Medicina rebate as críticas. Segundo o vice-presidente, a família pode sim participar do processo, só não está autorizada a tomar decisões que contrariem o desejo do paciente. E sobre a acusação de que não há lei regulamentando a ortotanásia, ele é taxativo. A lei é a Constituição Federal.
a Constituição que determina que a dignidade humana é o lastro do Estado democrático de direito. Não estamos fazendo nada, absolutamente nada contra leges. A nossa Constituição coloca a vida como um direito, mas ela não coloca o dever de viver. O caso está sendo analisado na Justiça Federal em Goiânia. A primeira decisão foi favorável ao Conselho de Classe. Para o juiz, a entidade tem sim competência para tratar do exercício técnico e moral da medicina. Ele também considerou que a resolução pretende apenas garantir que o médico saiba qual é o desejo do paciente. Para o magistrado, a manifestação da vontade é livre e levar em conta a autonomia de um doente terminal significa respeitar a dignidade humana. Há meses, vendo a mãe só piorar em uma cama de hospital, Paulo diz que não permitiria mais nenhum tipo de intervenção que pudesse causar mais dor ou sofrimento. Mas ele admite, se sentiria bem mais aliviado se ela pudesse tomar as próprias decisões. Para eu que sou filho, é muito difícil tomar uma decisão dessa por ela. Quisera eu, entendeu, que ela tivesse condições e pudesse me dizer, não, eu quero que até o final tentem realmente com a minha vida. Ou não quero que tentem nada. Não se sabe se Dona Maria da Conceição vai viver dias ou meses. O que realmente importa para a família é aproveitar cada minuto e fazer de tudo para que ela se sinta o melhor possível. A gente tem dado carinho, tem recebido carinho. E o principal, a gente tem se curtido esse tempo que ainda nós temos ainda. É ótimo, muito importante. Eu me sinto muito bem com a presença deles. Nosso assunto agora é mercado de trabalho. Toda empresa deve ter um contador, certo? Nem sempre. Donos de pequenos negócios estão conseguindo dar conta de toda a papelada sem contratar esse profissional. O segredo está em um site que oferece de graça uma assessoria diferente. Mas nem todo mundo aprova a iniciativa. Seja pelo computador, tablet ou telefone, não importa o meio. O fato é que cada vez mais gente usa a internet. Uma pesquisa do Ibope mostrou que 94 milhões de pessoas têm acesso à rede no Brasil. O comércio eletrônico também está em alta. Só no ano passado, as vendas online passaram de 24 bilhões de reais. Vinícius faz parte de uma geração que cumpre boa parte dos compromissos de forma virtual. Tudo faço via internet banking, compro coisas pela internet também, bastante, e também pago pela internet. Então você não precisa nem sair de casa para resolver todos esses problemas. Além de evitar as idas aos bancos e lojas, Vinícius acabou descobrindo que poderia usar a internet para administrar a empresa. Ele é finalizador de filmes e durante 4 anos contou com a ajuda de um contador para fazer a contabilidade do negócio. Eu comecei a perceber que não era um trabalho muito complexo, a minha empresa não tinha uma demanda muito grande, eu emitia poucas notas no mês, eu mesmo emitia minhas notas através do site da prefeitura, que é muito fácil de fazer. Então eu comecei a achar que eu estava gastando um dinheiro desnecessário para poder manter a minha empresa. Há 2 anos, Vinícius descobriu um site que auxilia pequenos empresários a fazer por conta própria a contabilidade da empresa. Ele acabou dispensando o contador e hoje faz todo o serviço sozinho. Aprendi, através do site, o passo a passo de como funciona o site da Receita, como é que você preenche os documentos, como é que você faz as declarações, a apuração dos impostos e desde então eu conversei com o contador e acabei optando por eu mesmo fazer essa parte da contabilidade que não é muito complexa. A ideia de criar um site que auxilia microempresários foi de Vitor, que trabalha com a internet há 17 anos. Ele conta que decidiu montar a página depois de passar algumas dificuldades com o contador. Eu imaginei que se eu passei por isso, muitas outras empresas também teriam o mesmo problema. E aí veio essa ideia de a gente criar um site que pudesse juntar num lugar só todas as questões relativas a tributos e obrigações fiscais para o microempresário.
A ideia deu certo. Atualmente, o Contador Amigo tem 1.027 usuários que não pagam nada para testar o serviço. A empresa tem outros 350 clientes. São assinantes fixos que pagam R$ 50 por mês. Vitor garante que o site traz todas as informações para que as microempresas, aquelas que têm faturamento de até 240 mil por ano, cumpram a legislação. Ela vai poder pagar todos os seus impostos, enviar as declarações que ela tem que enviar para a Receita Federal e ela vai poder também fazer o livro caixa, vai poder fazer uma checagem se ela tem algum débito em atraso, ou seja, vai dar conta de todas as necessidades de um microempresário. Mas o Conselho Regional de Contabilidade não concorda com a oferta desse tipo de serviço pela internet. Por isso, acionou a Justiça Federal com a intenção de tirar o site do ar. Um dos argumentos é que esse tipo de assessoria não pode ser chamada de contabilidade. A prática representa o exercício ilegal da profissão. O presidente do conselho argumenta ainda que a contabilidade envolve procedimentos técnicos mais complexos do que os oferecidos pelo site, como elaboração de balanços patrimoniais e balancetes. Esses serviços podem servir como um apoio, como uma situação bastante pontual, específica, mas no dia a dia de uma empresa, a figura de um profissional da contabilidade, ela é indispensável, ela é essencial. Ele tem que entender que a empresa dele tem que honrar obrigações mensais com os governos, ela tem que apurar os seus tributos com uma dada periodicidade e algumas situações dessa podem gerar passivos que podem quebrar uma empresa. A Justiça Federal negou o pedido de liminar do Conselho e, pelo menos por enquanto, o site continua no ar. O criador da página garante que não faz nenhuma atividade irregular e que a intenção é apenas ajudar os pequenos empresários a compreender melhor a lei. O que a gente faz é atender um nicho específico, que são empresas que estão começando, que ainda não têm condições de manter um escritório de contabilidade, mas que precisam e querem se manter regular. Definitivamente, a relação entre bancos e correntistas não é das mais tranquilas. Em algumas situações, a sensação é de que a empresa está mesmo testando a paciência do cliente. O que aconteceu com um morador do Rio de Janeiro é um exemplo desse desrespeito. Ele precisou esperar mais de um ano para ter de volta o dinheiro que desapareceu da conta. Problemas com o banco? Difícil encontrar quem nunca tenha tido dor de cabeça. Demora no atendimento, ficar mais de meia hora no atendimento no banco. Correspondência com o cartão e aquela surpresa, né? Aquela coisa que você não está esperando. E aí você tem que ligar e tal, acaba sendo uma dor de cabeça. O caso de Daniele foi ainda mais grave. A assistente de recursos humanos teve uma surpresa nada agradável quando tentou sacar R$200 num caixa eletrônico. A operação foi realizada com sucesso, mas na hora de retirar o dinheiro... Então, eu fui sacar o meu dinheiro, deu lá, o dinheiro retirado, apareceu o valor e a nota não saía. Depois eu tirei novamente para ver se foi descontado e descontou da minha conta. Uma das primeiras providências foi solicitar o ressarcimento, mas ela disse que não foi atendida pelo banco. Eu entrei em contato pela internet, pelo telefone Bankline, me passaram o número de protocolo e até hoje eu não fui ressarcida do valor. E se de repente você descobrisse que mais de R$14 mil simplesmente tivessem sumido da sua conta? Assustador, pois foi exatamente o que aconteceu com o correntista da Caixa Econômica aqui no Rio de Janeiro. O dinheiro foi retirado em 3 saques feitos por alguém que teve acesso à senha dele. Com a justificativa de que precisava comprovar a irregularidade, a Caixa demorou 14 meses para ressarcir o cliente. Nesse período ele passou por várias dificuldades, precisou pedir dinheiro emprestado, inclusive para pagar o enterro da mulher. Mas o correntista não deixou barato não, procurou a justiça e pediu indenização. E ganhou R$5 mil por danos morais. Os desembargadores da 2ª Região entenderam que, nesse caso, a indenização tem caráter compensatório, além de servir de punição ao banco pela demora para resolver o problema. Queixas como essa também não param de chegar aos órgãos de proteção ao consumidor.
Um levantamento do Procon do Rio, feito a pedido do Via Legal, mostra que 4 das maiores instituições financeiras privadas do país estão entre as 20 empresas com o maior número de reclamações registradas este ano. O que tem mais é o Itaú, seguido pelo Santander, o BMG e o Bradesco. As queixas também cresceram em relação aos bancos do governo. Questionamento sobre taxas, contratos de adesão, como eu falei, situações que acabam gerando um questionamento e uma reivindicação do consumidor. O diretor jurídico do Procon explica que, antes de procurar a justiça, os correntistas podem e devem tentar resolver os problemas pela via administrativa, com ou sem a participação do órgão de defesa do consumidor. Em primeiro lugar, ele pode procurar o próprio gerente do banco e explicitar o que houve. Caso a solução não venha daí, existe a ouvidoria, que são órgãos que têm atuado bem. E caso não venha novamente daí uma solução, aí sim ele poderia encaminhar ao Procon ou algum outro órgão de defesa do consumidor para apresentar essa demanda, esse conflito e a falta de solução que foi apresentada. Mesmo quando não há acordo e o caso vai para a justiça, o processo continua correndo no Procon e o banco pode ser multado. Qualquer manifestação ou documento que mostre a procedência daquela reivindicação é importante para instruir e tornar o pedido mais robusto. Cuidados que este servidor público tomou logo que percebeu a diferença na conta. Um extrato normal que eu tirei para verificar a situação da conta e vi que havia sido sacado um valor muito alto da minha conta, quase 20 mil reais. Então eu queria me cercar de todas as provas possíveis para eventualmente instruir uma ação judicial, se fosse necessário. Além de procurar a gerente da agência, André registrou a ocorrência na delegacia. Ele conta que rapidamente o dinheiro voltou para a conta e o susto passou. O fato aconteceu numa quarta e quinta-feira, no sábado. Eu me lembro que foi num sábado, me ligaram do banco e disseram que tinham verificado que eu tinha sido vítima de uma fraude, de um crime, e que o dinheiro estaria depositado novamente na minha conta até a segunda-feira, o que de fato aconteceu. No caso do correntista que venceu a disputa contra a Caixa Econômica, o banco explicou que não vai recorrer da decisão e informou que já está tomando as providências para o pagamento do dano moral. Já em relação às reclamações que chegam ao Procon, o Itaú respondeu que sempre apura as queixas e que o objetivo é chegar a um consenso com o consumidor. Uma resposta parecida com a enviada pelo Banco Santander, que acrescentou: encara as reclamações como uma oportunidade de melhorar o serviço. Os outros bancos não quiseram se manifestar. Se você quer saber mais informações sobre direitos do consumidor, acesse mj.gov.br/direito do consumidor. E a gente continua falando sobre serviços bancários. Os abusos cometidos pelas agências na hora de fazer uma cobrança ainda são frequentes e muitas vezes o correntista só consegue resolver o problema quando aciona a justiça. O exemplo que você vê agora vem do sul do país. Tomar chimarrão, assistir TV, arrumar a casa. Desde que parou de trabalhar há 6 anos, essa tem sido a rotina de Dona Líria. Mas ela conta que a aposentadoria não veio acompanhada da tão esperada tranquilidade, pelo menos no aspecto financeiro. É que desde o início ela percebeu que o dinheiro do benefício não daria para bancar todas as contas do mês. Por isso, a ajuda dos 8 filhos é sempre bem-vinda. Cada um me dá um pouco, eles não são muito bem também, né? Trabalho, mas não ganho muito. Cada um tem a sua família, né? Tem os seus filhos, tudo, para sustentar. Com dificuldades para caminhar por causa de uma tendinite, a aposentada passa a maior parte do tempo em casa. Só sai para compromissos importantes, como as idas ao banco para sacar o benefício. Como boa parte dos brasileiros, Dona Líria recebe a aposentadoria diretamente no caixa eletrônico usando um cartão como esse.
Mas há 3 anos, o que era apenas uma tarefa de rotina se transformou em uma grande dor de cabeça. Ao tentar fazer a operação, ela descobriu que o benefício tinha sido bloqueado. E a explicação era simples: o dinheiro não foi liberado por causa de empréstimos que ela havia feito junto ao banco. Um susto, né? Mas a minha nora ainda estava comigo, ainda bem que eu não estava sozinha, ainda tem problema de pressão alta, tudo, tomo remédio. Aí foi aquele susto, né? Aí vim de, o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? Não tem dinheiro, não tem. Os cerca de R$700, que é o valor líquido da aposentadoria, desapareceram da conta. Eles tinham tirado o meu salário e ficava devendo 150 ainda. Foram 3 meses sem salário. Pedindo auxílio. Cada um me dava um pouco de coisa, trazia aqui para mim, né? Uma alimentação. Daí eles que estavam me sustentando. Como precisava do dinheiro, Dona Líria decidiu buscar ajuda na Justiça Federal, que determinou o desbloqueio do cartão e o pagamento de uma indenização de R$563 por danos morais. A aposentada recorreu e o processo foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os desembargadores mantiveram a condenação e ainda aumentaram o valor da indenização para R$3 mil. Ela devia, ninguém discute que ela estava devedora. Então a questão não é o fato dela dever ou não. A questão, o dano que foi infligido foi na forma como foi cobrado. É a forma abrupta da cobrança em si que ocasionou esse dano moral. Tem todo o direito de cobrar, não é? Mas não, depois de um longo período sem nenhum contato com a pessoa, bloquear os seus vencimentos. De acordo com a Constituição Federal, reter salários é crime doloso. Os vencimentos dos funcionários públicos e o salário do trabalhador, ele é impenhorável. Isso está tanto no Código de Processo Civil, como está até na própria Constituição. É um direito fundamental do trabalhador garantido em Constituição. Apesar da clareza e do rigor da legislação, basta uma pesquisa rápida para descobrir que esse tipo de abuso é repetido aos montes em todo o país. Só neste escritório de advocacia em Porto Alegre foram encaminhados à justiça mais de 10 mil processos na última década. Não é incomum situações em que o cliente nos procura com um líquido efetivo, leva para casa R$5, R$10. E pior ainda, nós analisando os empréstimos ainda vincendos, que incidirão sobre esses vencimentos, se constata que essa situação dos R$5, R$10, ela perdurará muitas vezes por 5 anos, 6 anos, causando um verdadeiro inferno. No caso de Dona Líria, a conta ainda está sendo paga. Todos os meses, o empréstimo consome R$340 no contra-cheque da aposentada. E olha que boa parte do valor se refere apenas aos juros cobrados nesse tipo de operação. Se nós falarmos numa taxa de juros de 2% ao mês ou de 3% ao mês, que é incidente sobre os consignados, isso traz um encargo financeiro para esse trabalhador insuportável. Quer dizer, se já estava difícil viver atendendo às suas despesas do cotidiano com determinado valor de aposentadoria, muito mais difícil vai ser viver com aquele mesmo valor suprimido de 30%. Ou, como nesse caso da Dona Líria, suprimido dos 30% e de outro tanto através de débito em conta relativamente àquele líquido que ingressa no banco. Lição que Dona Líria garante ter aprendido. Só quero terminar, né? E parar com esses empréstimos. Terminar de pagar e não fazer mais. Isso ficou de lição? É, isso ficou agora. Se você quer rever essas reportagens ou acompanhar outras decisões que envolvem os direitos do consumidor, acesse nossos canais na internet. Na próxima semana tem mais Via Legal. Você vai saber por que a construção do centro de treinamento do Vasco da Gama foi parar na Justiça. Até lá!